Fala pessoal, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Meu Amigo Corretor de Imóveis. Hoje, é engraçado, né? Com uma pessoa que é unânime no mercado imobiliário. Não tem um corretor na cidade que você fala, olha, você conhece a fulana? E a pessoa não fala, ah, é um doce, é uma pessoa maravilhosa, todo mundo gosta. E hoje nós temos o prazer de tê-la aqui, Claudinha Matos. Prazer é meu, Márcio. Obrigada de coração. Obrigado por ter vindo, obrigado pelo convite. É unânime. Todas as pessoas que eu converso, que eu mencionei, inclusive que você vinha para cá, todas. Olha, ela é um doce. Não tem um que fala, ah, não sei, não gosto, não conheço. Fiz uma coisinha. Nada. Esse coração. Íntegra. Todo mundo gosta. Acho que é a única pessoa que eu conheço que é unânime no mercado. Todo mundo conhece. De Agora eu vou chorar. A a Z, todo mundo conhece, todo mundo admira. Agradeço de coração a todos, entendeu? Bom, conta um pouquinho da sua história. Bom, vamos lá. Como comecei no mercado? Vamos lá. Ou se não, da minha vida, assim. Sim, pode ser da sua Tá. história, depois a gente entra no mercado. Gente, vamos lá. Na realidade, eu nasci aqui em Santos, tá? A minha formação acadêmica é matemática, né? Matemática pura e aplicada, exatamente. Mas Como assim? sempre fui na matemática, né? Na realidade, eu sempre gostei, até ia entrar sobre esse caso, de sempre gostei de casa e que gostava de arquitetura, sabe? Eu sempre morei em prédio, apartamento, né? Tudo simples. Minha tia morava em casa, no interior, e eu era apaixonada pela casa da minha tia. Mas era casa simples, tá, gente? Mas tinha aqueles terrenão, jabuticabeira, tudo, então aquilo era alucinante, era em Campinas. E aí eu morava aqui em Santos. Aí eu falei assim, então eu vou fazer arquitetura, quando era vou fazer arquitetura. Mas aí eu descobri que tinha que fazer desenho, eu sou péssima em desenho, né? Aí eu fui para matemática, eu falei, tem a ver matemática com arquitetura, aí eu fui para matemática, né? Então, assim, nada a ver, super Nada a ver. nunca esperei ir na área de ser corretora de imóveis, né? Mas eu acho que eu sempre tive uma coisinha lá, porque eu olhava as casas, eu ficava apaixonada quando eu era criança, sempre ficava, assim, visualizando o que poderia. Ah, quem será que mora aqui? Quem construiu? Isso era meu imaginário, sabe? E aí foi isso. E aí depois, como que eu entrei? Vamos lá. Eu estava estudando, quando eu voltei de São Carlos, né, que eu estudei lá, eu estava estudando para concurso público, né? Eu já tinha o Caio, meu filho. E nisso eu estava sempre ajudando as pessoas. Como eu vi vários apartamentos para eu alugar aqui, eu morei às vezes de aluguel, até comprar meu apartamento, então eu tinha vários, tinha um caderno já com vários imóveis que eu conhecia, prédios, amigo que morava, o amigo do amigo, né? E aí eu ajudei sempre as pessoas a perguntar, acredito, conhece alguém? Ah, conhece um prédio? E prédio é assim, assim, assado, vai lá, conversa com não sei quem, chama não sei quem. E acontecia as coisas, eu nem sabia, né? Meu marido chegou e falou assim: por que tu não é corretora de imóveis? Corretora de imóveis? Sim. Não, China, né? E eu já estava fazendo isso, mas lógico, não praticando, mas indicando, Uhum. né? Se você me chamasse, Márcio, eu te indicava. E foi assim, falei, tá, acho que então eu vou. Aí eu fui estudar, fui só me inscrever, né? E nisso eu estava vendendo meu apartamento. Aí chegou uma corretora e falou assim: nossa, por que você não faz estágio comigo? Ah, não, eu preciso estudar primeiro para saber se eu vou mesmo, não sei o quê. Acabei me envolvendo, fiz um estágio e, graças a Deus, fiz ser gerente. Até eu falo para todo mundo, gente, que eu ainda sou corretora, graças ao primeiro gerente que eu tive. Se não fosse ele, acho que eu não estaria aqui, Márcio. Jura? Quem é? O Renato da Unduti. Hum. Ele era antes da Biara, tá? Mas ele era do Pronto, não era dos novos. E ele era uma pessoa tão generosa, sabe? Porque ele não era agressivo, como muitos, você sabe que tem pessoas mais. Porque o gerente, o que que é? O gerente é para adequar, gerenciar a pessoa da forma que ela é. Tem gente que gosta de um tratamento, tem que pressionar para poder seguir mais, ter mais sucesso. E tem gente que não, tem que pegar um pouco mais leve. Então, acho que isso é um bom gestor, né? Não sei se estou certa ou Eu não. nem sabia, eu conheço o Renato,
não sabia que ele era gerente, e de fato eu tive experiências com o Renato, mas eu na posição de comprador. Aliás, desculpa, de vendedor. Eu É. reformei um apartamento, e a equipe dele que vendeu, o Iliana, talvez, Juliana, o Iliana. Iliana, Iliana que sim, vendeu, sim, e aí o Renato veio para acompanhar a escritura. E ele assim, eu achei assim, a postura dele maravilhosa, bem é legal mesmo, muito. e só que eu não sabia que ele era gerente. Para mim, ele era um corretor parceiro dela ali, naquele Não, momento. agora ele é dono da, eu acredito que ele é o proprietário da Ondut, né? E ele antes, lá no meu começo, né, que foi em 2014, abril de 2014, ele era meu gerente. Então, a forma que que nem você, ele é muito calmo, sabe? A voz, o tom da voz, né, gente? Isso. Acho que é o tom da voz. Você pode, por exemplo, estar falando, exigindo de mim, Márcio, mas tipo assim, Claudinho, olha, tá errado essa caneta, vamos colocar aqui? Nossa, eu coloco várias canetas aqui se você quiser. Mas se chegar para mim e Com grosseria. eu acho, não, eu desmaio. Eu já sempre falo isso, gente, eu desmaio, tá? Eu vou ser muito sincera com vocês. Então, até todo mundo fala comigo, né? Quando acontece alguma coisa, como a maioria já me conhece quando você está falando assim, dos mais íntimos, né? Desculpa. Eles falam assim, não, Claudia, se você estivesse aqui, eu tenho certeza que você ia chorar, ia desmaiar, por causa de saber mais ou menos o meu perfil, né? Então, eu acho que o Renato sabe conduzir, que nem você está falando, muito bem, porque ele consegue, talvez com pessoas diferentes na vida dele, de corretores, e ele é uma pessoa muito generosa, bondosa, digamos assim, sabe? Bom, Renato, sendo proprietário, ou gerente, ou diretor da Unduti, Renato, tem que Exatamente. sentar aqui, viu? Eu não Exatamente. sabia dessa história sua. Você participou aí da formação da Claudinha. Sim. Eu já te conheço também da transação que nós fizemos. Então, o convite está feito, especialmente para você. Quero você aqui, viu? É, Tá? ele veio porque ele é uma boa pessoa. Não só ele, perdão, quero também dar eh, os créditos também para a Regina, né? Que é uma parceira dele também, que trabalha junto na Undut, né? Que ela também, ela foi lá e me convidou e eu acabei conhecendo o Renan. Então tem Então, a venda do seu apartamento foi feita, então, pela Onduti. acabou não sendo feita por ele, mas ela foi visitar para tirar, conhecer meu perfil, para ver se tinha. Fazer aquela captação, né? E eu fiquei muito unido com eles até então. Olha que legal. Mas eles não foram eles que venderam, entendeu? Mas depois você foi fazer estágio lá, foi Sim, trabalhar lá. estágio foi com ela, com ele junto, né? Com o Renato. E depois, aí eu segui, depois muito tempo fiquei, aí depois eu fui para outras mulheres, fui para mais duas mulheres, depois agora estou sozinha. E lá você ficou quanto tempo? Meu Deus, agora você me pegou, porque depois teve uma transição que da Biara fechou Prontos. Ele fechou ali e abriu a. Meu Deus, espera aí. É uma que. A Dux. Tanto é que foi É pouco tempo. Dux? DUXXI. E Hum, aí, tá, tá. aí eu fui para lá também com eles, que foi no mesmo prédio da Biara, que é ali no Vista Mar da Alexandre Pulano, mas no outro andar. Mas eu não sei que fim teve a Dux. Até hoje eu não sei. Não existe, acho, acredito mais, acho que ela era de São Paulo. Mas a Biara era São Paulo, não era? A Biara, ela é. Então, acho que a Biara é de São Paulo, mas ela tinha aqui, que acho que quem era, ou não sei se era dono da Biara em termos, que tinha um salão enorme dos lançamentos, que acho que ele concorria com a Lopes, né, a Biara. Isso, isso. E eu acho que era o Roldão, mas eu nunca nem ouvi, nem conheço ele, eu sei de nome, assim, mas eu só ficava no Prontos, que era uma salinha menor, e a gente ficava ali. A Biara, ela é naquele prédio ali da Putz. Alexandre Herculano, Isso, no no Vista Mar. Vista Mar, que é do Grupo Mendes, Grupo né? Mendes, Não, é do Leopoldo, né? Leopoldo, isso, Leopoldo, do Leopoldo. o Aliás, talvez, não sei se esse vídeo vai chegar nele ou não, mas é uma pessoa que eu sigo. Eu não seguia, não Leopoldo. sabia quem era. Comecei a seguir em rede social. Cara, eu gosto muito do conteúdo dele, é muito autêntico. É muito autêntico. É Eu muito não bom. conhecia ele, a gente conhecia só de nome do mercado, né? Enfim. É. E aí ele faz uns conteúdos assim, ele numa cafeteria, ele conversando com alguém, a câmera só nele, só conversando com ele. E Legal. aí ele vai passando coisas do dia a dia. Eu descobri por um acaso que ele gosta de carro Gol GTI ou GTS, um modelo bem antigo de Gol, específico, né, Gol esportivo. Ele tem uma coleção desse tipo de carro.
E é um cara assim que é muito legal. Se algum dia tiver a oportunidade de vir, será uma honra tremenda tê-lo aqui. Conheci, não sabia Eu, também. eu não conhecia ele, eu não conheço ele, na verdade. Não, Eu eu só, também só não. acompanho pelas redes sociais. Então, aí eu conhecia, sabe, sei por causa dos prédios que ele construiu. Teve um no Marapé que também era muito bem visto, que eu esqueci o nome, perdão. Aí sabia que era o Leopoldo, sempre Leopoldo, Leopoldo, mas não conheço o Leopoldo. Então, vou conhecer aqui também. Vai ser muito bom. Vale a pena, segue o Vou conteúdo seguir dele sim. que ele mostra uma visão diferente, porque nós temos a visão do corretor. Isso. Ele é um É cara um que consultor, é então, é um consultor, é um cara que está em outro nível. outro. E ele tem uma visão muito interessante. Às vezes ele passa pelas ruas de Santos e fala, ó, esse prédio aqui, ó, o cara dá para fazer isso, isso, isso. Você fala, Muito nossa, que legal bom, isso, né? muito É legal. bom você ter umas ideias assim de alguém que Isso. está no mercado num momento diferente do seu. E outra coisa, e aí isso que é que é bom pra gente, porque é uma outra perspectiva, outro patamar que eles têm, e ele está nos ajudando. Sim. E assim a gente cresce todo mundo, né? Ó, um dia desse eu vi um vídeo dele falando sobre uma placa de um corretor. Ele Tá. parou, olha, andando de carro, ele para o carro e falou, ó, filma aquela placa lá, ó. Isso. Filma aquela placa lá. Olha que iniciativa interessante daquele corretor. Ele fala, eu não conheço o corretor, mas eu tô dando parabéns aí pela iniciativa da placa dele, que ela é uma placa diferente. Então, ele tá bem ativo no mercado. E sempre que eu imaginava aqueles, tipo assim, aqueles consultores que tá no mundo deles assim, sabe? Não, é um cara Isso é super de boa, é um cara super de muito boa. bom. E com aquela pegada do tom de voz, né? É o tom O da tom de voz. voz ali, que ele prende a É, audiência. prende. Ó, virei fã. Não, Virei fã, nossa, sem conhecer. eu vou ver sim, adorei saber, porque assim, é mais conteúdo pra gente, né? E É. aprendizado também. E o Renato, só fazendo um gancho aqui, a Não, primeira faz, vez que. Oi? pode fazer. Só fazendo um gancho aqui, a primeira vez que eu vi o Renato, eu prestava serviço pela minha outra empresa de TI. Tudo junto com o Fábio Canelas, né? Não, 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 de TI mesmo, prestação de serviço na parte Não. de TI. E nós atendíamos a rádio Guarujá FM. Dentro da rádio tinha um locutor, tem, acho que deve ter ainda até hoje, o Jean Marcel. Acho que é isso, né? O Will, Jean Marcel, né? Acho que é o Jean Marcel, acho que é isso. O tom da voz e a aparência me lembrou na hora quando eu vi o Renato, me lembrou dele. Então aquele tom de voz de locutor, sabe? E é o mesmo, É. e ele não, eu nunca vi. Acho que o tom mais alto dele é quando ele dá uma risada. Então, Ele é e você vê que engraçado, ele te marcou muito. como Eu falo isso pra profissional todo mundo. e um gerente que conseguiu te extrair o melhor de você. E para mim, ali naquele momento que eu estava na posição de vendedor, eu também gostei muito da postura dele. Exatamente, né? É tão bom quando É. tá assim, né? Porque, mas agora, as minhas. Só também, você pode ver, você está falando que você teve uma experiência boa. E eu entrei no mercado mais impulsionada, tudo bem. Eu gostava de ver casas, adorava, ficava visualizando, né? Que nem eu falei para você. Aí eu ajudava as pessoas. Meu marido deu um toquinho assim, de leve, né? Mas também foi meus atendimentos como cliente. Eu estava como cliente Uhum. da corretora. Como eu fui tratada? Hum. Não fui tratada bem. Não. Não, eu não fui. E assim, e teve problemas sérios. Eu tive um problema sério de, por exemplo, venderam para mim e não venderam as garagens. Nossa, que sério E era isso. uma coisa, e eu estava sozinha quando eu descobri sem querer. Eu descobri com a minha síndica falando para mim que ela foi fazer, era muito criteriosa, ela falou assim, vamos ver se está tudo certinho as garagens, por exemplo, a garagem essa é de fulano, essa garagem é de fulano, essa garagem aqui, eu descobri no pior momento, assim, eu estava sozinha, meu marido viajando pro exterior para trabalho, descobri, falei, meu Deus, aí sabe, aí já fico assim, né? Lógico, fiquei em pé, tá? Não desmaiei. Desmaiei, gente, mas tudo bem. Aí eu falei assim, meu Deus, e aí desesperada, todo mundo saiu. Ninguém, ó, as pessoas que né, sabe, me auxiliaram ali, né, intermediário, todos. Ninguém, todo mundo saiu. Sabe assim, eu resolvi sozinha. Nossa, que sério isso. Então eram matrículas separadas. Sim, matrículas separadas, mas eu deixei bem claro que quando eu estava na negociação, eu falei assim, gente, por favor, eu quero porque pode ser que a garagem não esteja vinculada, vocês não esqueçam de ver isso, tá?
Você ainda alertou ainda. Alertou, não era corretora ainda. Eu alertei e deixei, confiei. Mas aí também, pode ser que o erro também é meu, mas enfim. Aí meu marido chegou, não. Eu contratei, quando eu contratei, é um prestador de serviço. Sim. Então ele tinha, porque senão eu mesma comprava o apartamento. Eu delego. E meu marido é assim, por exemplo, trocar uma lâmpada. Ele chama uma pessoa que troca a lâmpada, por mais que seja simples. E não sei, vou comprar. Então a gente paga por serviços lá em casa, qualquer tipo de serviço. A gente não sabe fazer, né? Então, aí ele usou exatamente esse argumento com a pessoa. Que, E como que isso foi resolvido se todo mundo saiu? como foi resolvido? Aí falaram. E outra coisa, não estava no nome de quem vendeu para mim. Essa matrícula estava no nome da outra pessoa que vendeu para a pessoa que vendeu para mim. É, nós tivemos um caso parecido de conta depois. Aí eu descobri onde essa pessoa morava. Fui perto de casa. Eu moro na Bahia, ela era do Tolentino Figueiras. Fui lá, ela não me atendia. Aí nisso eu falei assim, meu Deus, né? Assim, descobri que uma amiga muito querida, uma artista plástica, a Vera da Brova, né? Ela pode até uma amiguinha do Caio. Ela me ajudou. Eu falei, Vera, você conhece? Porque as duas são. Ela é artista plástica e essa moça que estava no nome da garagem ainda, ela é arquiteta e engenheira civil. E tava uma seguindo a outra no Facebook. Falei, ué, vou te perguntar. Vera, ela falou assim: não, Claudinha, eu tenho uma ideia, mas eu vou falar com ela por você. Olha, eu quero que você atenda uma moça que tá. Na mesma hora a mulher me ligou. Uau. Mas eu tive muita sorte. Entendeu? Porque eu deixei um bilhetinho certinho para ela, olha, tô te procurando porque eu preciso pôr. E aí eu consegui, entendeu? Que ela fosse, entendeu? E aí a escrevente também me ajudou. A do terceiro, o tabelião de notas, né? A Sueli me ajudou, porque foi fundamental também, sabe? Porque a pessoa queria vender para minha garagem. Exatamente. Então eu Nossa. tive tudo sozinha. E tipo assim, e aí, cada vez que eu falei, tá, agora tô respirando, vinha um gelo, assim, sabe? Ai, meu Deus. Mas deu tudo certo. Mas assim, eu resolvi sozinha. Ó, nós tivemos um caso há muito tempo atrás de uma venda de uma cobertura. Entendi. Efetuamos a venda da cobertura e aí vamos para cartório e a gente tem o hábito de checar tudo aqui. Eu lembro. Fomos checar a documentação, cadê as garagens? Garagens. E retoma com o vendedor, falou, olha, e as garagens? Não, tá aí. Eu tenho 3 garagens. Não, não tá. Ah, ele Mas como pensa. assim? Dá uma olhada Pois na é. matrícula. Não, não tá. Aí pega a escritura de compra dela. Pegamos a escritura de compra. Não tá. Pega a anterior, vamos atrás do proprietário anterior. Foi até descobrir. Foram 3 transações que Uhum. aconteceram. Todo mundo passou, ninguém percebeu que não tinha garagens nas vendas. Então, imagina o caso: 3 vendas atrás, alguém, como se fosse, como aconteceu com o caso, Não foi alguém dois. vendeu, Exatamente. só que não passaram as matrículas das garagens, e eram 3 garagens. Você imagina o tamanho do problema É se você muito. pega uma situação dessa, que no meio desse caminho, aquele proprietário inicial faleceu. Acabou, cara. Olha o tamanho do Exatamente. problema. É É que muito. deu muita sorte, Muita porque o sorte. proprietário estava vivo, e aí ele deu muita risada, e falou assim, ah, então quer dizer que eu posso vender minha garagem de novo? Ele deu uma risada, tal, mas descontraiu. Ele falou, não, tudo bem, eu só não quero ter custo com isso. E aí resolvemos, o É, tabelião também foi muito boa gente, tabelião. e jogou, fez lá uma escritura contando a história toda, e retificou tudo até chegar na data atual, e passamos junto. Mas você imagina assim, passou por tanta gente e ninguém viu. Não. E outra E coisa. outra, né? Aquela índole nossa de ver a coisa errada e não deixar passar. Não. Porque não era muito mais simples falar, não, deixa eu falar isso aí. Não, mas não Mas dá. não dá. Eu não durmo. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Você não dorme. Não. Você não dorme mais. Naturalmente já não durmo, então volta lá, vamos resolver. Olha, E mas o medo de perder a venda, né? Uma venda meu dura, Deus, expressiva, né? E o medo. E aí você super. vai, vamos lá, vamos resolver. E aí, ainda bem que todo mundo entendeu, todo mundo estava de Porque não foi boa, má fé. não foi má fé. Nesses casos, porque acontece o seguinte: no meu caso específico do meu prédio, é, o construtor ele não fez isso quando foi cadastrar na prefeitura, perdão, na Uhum, prefeitura. Então o erro está lá, entendeu? entendi. Então o que acontece? O meu número de lançamento é o mesmo
para os 3 imóveis, as 2 garagens mais meu apartamento. Eu tenho 3. Lançamento municipal. Isso. Tá. Minha inscrição municipal é a mesma. Então, o que aconteceu? Eu paguei ITBI 2 vezes. Verdade. Agora pensando aqui, Tá verdade, tem razão. entendendo? Então, eu fui prejudicada. Mas entrou com alguma ação ou deixou quieto? A gente foi numa pequenas causas, né? Uhum. Nisso eu já estava como corretora, avisei o meu gerente que eu não estava com, com o Renato, né? Já estava na outra imobiliária. Eu expliquei para ele dessa ação que era meu marido estava movendo para não mostrar que, né, a corretora. Aí ele assim, não, Claudinha, mas foi aqui? Não, não, eu falei, não, não foi aqui. O que aconteceu foi uma outra casa. Ele assim, não, tudo bem, imagina, né? E aí eu falei antes de entrar, porque podia ter soado meio assim, né? Um corretor entra em informação e expliquei o que que era. Não, imagina, né? Se for aqui a gente vai resolver. Eu falei, não, não foi com vocês. Aí, o que que aconteceu? É exatamente. Aí você vê que é dos profissionais, né? Fiquei frente a frente, era de conciliação, né? Crise de Uhum. primeira causa. E aí foi muito triste, Márcio, porque meu marido viu que eu estava passando mal. Meu marido, ele é publicitário, não tem nada a ver com área de comunicação, mas ele argumentou coisas que é o certo, né? Que ele nem sabe disso, mas olha, eu contratei um serviço, né? E a pessoa do outro lado, ela agiu de uma maneira tão asquerosa que eu queria ir embora. E ainda mais que as outras pessoas, tipo os advogados, que são de pequenas causas, todos conheciam, Uhum. sabe? Então eu vi que ali, se eu fosse para diante para as outras, para segunda instância, primeira instância, me perdoe a ignorância, eu não sei desse cara, o poder dele, sabe? Então eu quis encerrar ali. Meu marido, sabe, não Embora você tivesse argumentações legítimas, tinha. tinha- você preferiu Não, eu ter fiquei com paz do que nojo. razão. Eu fiquei com nojo. Eu fiquei com nojo. É. Essa é a palavra certa. Comecei a passar mal, assim, não passei mal meu marido já sentiu como eu tava e a gente parou ali, tá entendendo? Ele, tipo assim, se fosse, Tem situações que é melhor a gente ter tipo paz do que assim, ter razão, né? eu vou dar até um número aqui, gente, por exemplo, se fosse 5.000, que a gente tá pedindo só as custas, tá? Uhum. Ele pagou 2.500. É que eu não tenho o valor aqui, exato, mas estou chutando o valor que foi a metade, tá? Então eu não quis ir, e eu vi a conciliadora, que ela fica bem ali, assim, eu vi ela assim, tipo assim, não, tipo assim, sabe? Meu Deus, de novo ele aqui. Porque acho que E ele nada, né? sempre vai ali, sabe? Recorrente. É recorrente. Bom, vamos falar de coisa boa, Isso, então. vamos lá. Durante esse tempo todo no mercado, como eu disse no começo da introdução, eu percebo que você é unânime. Qual o segredo para manter tantas boas relações? Eu acho que quando eu entrei aqui pra gente conversar, lembra que você abriu a porta pra mim Uhum. e eu falei pra você e pra Agatha, eu não sei, e falei pra você e pra Agatha e pro meu médico na terça-feira. Eu não sei ser meio por cento. Assim, olha, as pessoas sabem lidar, eu acho que as pessoas normais, vou falar assim, as pessoas normais conseguem se tipo assim, ó, tá, você é meu amigo, mas não, eu sou 100%, Claudinha sabe? se entrega, né? Eu me entrego, eu vou ali, eu passo Páscoa com você, eu passo Natal, você tá me entendendo? É aquilo que se você me deixava, eu ia vida, sabe? Então, tipo assim, você me ligar, acho que você me vê, quando você manda uma mensagem pra mim, ai, se eu não te atendo, olha, desculpa, eu tava no banho, eu escrevo o que eu fiz. É impressionante, assim, que todas as vezes que eu assim, passo uma mensagem, você tem o cuidado de perguntar como eu tô, como a Ávila Exatamente, tá, e a sua exatamente. esposa, sua filha tá bem. Você pergunta de Sua todo equipe, mundo, eu você gosto. pergunta de todo mundo. E é um carinho que quem tá do outro lado sente, que é real, é É verdadeiro. real, é verdade. Acho que também esse é um dos segredos que te faz aí ser unânime no mercado. Obrigada. Primeiro, tô até sem graça, assim, mas eu agradeço as palavras, mas assim, eu acho que o meu segredo é isso. Eu acho que se tiver para falar que é um segredo, assim, né? Que é tão transparente, porque é isso, sabe? Eu gosto de estar junto, sabe? E não sei estar meio por cento, sabe? Eu vou ajudar até o final. Só se eu falar assim, poxa, mas eu não consigo, porque, por exemplo, se vocês querem um imóvel, nossa, mas pior que eu não conheço ninguém dali. Mas eu acho que tem um vizinho do vizinho, eu vou te indicar. Isso é uma coisa muito boa, assim, entre nós, principalmente que acontece Sim. mesmo. Lembra do caso da Dona Alba? Ai, Alba, A Dona Alba é uma fofa, né? maravilhosa. E, e aí, quando
Acho que eu estava atendendo ela e você também, só que a gente não É, sabia como estava atendendo é. também. E quando você soube que eu estava com a dona Alba, aí a gente mandei um áudio na hora ali, junto com ela. Eu acho que e a sua postura assim Não, é é, sempre não, muito boa. Você passou a mensagem, inclusive, para ela, dona Alba, você está sendo atendida pelo Márcio, está super em boas mãos. E eu falei a mesma coisa para ela, falei, se ela arrumar também, dona Alba, tá tudo é, certo, a Claudinha é de primeira, gente nossa. E acho que essa relação é muito boa. não, E é difícil ter isso hoje em dia, é muito nossa, é difícil muito ter. difícil. Meu Deus do céu. Eu tenho um caso que aconteceu há pouco tempo, que quando você encontrava nos grupos, não foi no nosso grupo do Presta, é um outro grupo que tem, né? Tem vários grupos, né? E Uhum, eu tô nesse um desses outros que me convidaram. A moça me convidou, entrei. Esse grupo, a pessoa me pediu um imóvel, eu tinha um imóvel, falei assim, olha, eu vou já encaminhar para você, só que eu vou ligar para ele, faz tempo que eu não ligo, né? uhum, Aí, normal, a pessoa sumiu, a corretora. Aí, de repente, ela me liga bem cedinho. Isso, por exemplo, foi 3h30, eu até lembro, 3h34 da tarde de um dia. No dia seguinte, bem cedinho, eu estava na Narcis fazendo exames, bem cedinho, ela mandou um áudio para mim. Que ela conseguiu o contato do proprietário, não, não. contato do proprietário, porque o filho dela tinha um amigo lá, e ela já marcou e agendou uma visita. Eu falei assim, como assim? Tipo, é tão absurdo isso que eu falei assim, como assim? Não entendi, tipo assim, não tô entendendo. Eu falei assim, olha, mas eu encaminhei para você o imóvel e disse para você, olha, está esse valor, confirmando esse valor, esse valor, esse valor, esse valor. Aí eu falei assim, gente, aí eu fico assim, gente do céu, eu fiquei tão pasma, né? Eu reportei pro coisa do grupo, né? Que nem o administrador sempre tem um, né? Que não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Mas não teve nada. E falei, eu reportei pro proprietário, né? E não sei se ocorreu a venda não, mas parece que não foi com ela, mas não importa. Mas só o ato de Sim, dizer isso, o não ato, importa, sim. eu acho assim, enfim, mas aí, então assim, então isso, quando ocorre comigo, que nem, talvez eu tenha ocorrido várias vezes, é que essa foi mais, sabe? E ela falou que não tinha problema nenhum, que ela falou para as amigas delas, e se eu tivesse entregado o telefone do proprietário, aí sim. Mas Nossa, quem tem o nome do proprietário do telefone? A gente ia entregar, né? Enfim, então, era uma coisa tão absurda que eu falei, deixei. É, mais um que passa. exatamente, mais um filme. Aliás, em falar em que passa, antes aqui É. das gravações começarem, nós mencionamos. Você me lembrou de um Nossa, caso maravilhoso. que a cliente foi e aí ela É. falou: só tô aqui para dizer que eu odiei o apartamento. Foi, Foi. foi. Conta, vai, conta. Nossa, olha, essa com o Márcio, essa situação foi maravilhosa, né? A gente, bom, mas eu vou contar já o final que a gente fechou a venda, tá, gente? É o seguinte, a gente estava, Márcio, estava atendendo uma cliente e o Márcio estava me ajudando com essa cliente. E era um imóvel onde ele mora, por sinal, no prédio que ele mora. E aí a gente mostrou vários apartamentos lá. E aí ela chamou num domingo de chuva, depois do almoço, para a gente ver esse apartamento. E ela chegou e falou assim: olha, ela deu mais uma olhadinha, sentou, a gente ficou perto da churrasqueira. Ela falou assim: a gente está aqui para dizer que eu odiei esse apartamento. Aí eu fiz assim pro Márcio, o Márcio olhou para mim e a gente falou assim. Aí ele falou assim: ah, tá, mas a gente não teve nada, tudo bem. Então, só que o Márcio, por ser um especialista, né, lá e morar lá, então ele tem mais propriedade de qualquer pessoa, ele explicou a situação da varanda ser o grill ali, não ser uma varanda gourmet, ser um grill, e estava explicando por que ele gostou desse tipo, desse perfil de lá, né, dessa planta, perdão. E aí a gente conseguiu fechar graças à expertise do Márcio, ser um especialista ali no DPAs. Eles estão lá até hoje, viu? Enquanto Exatamente. direto, eles estão lá até Aí hoje. eu encontro com ela também o tempo todo. Ela encontra, a gente vai encontrar com segunda-feira, já marcou um café da tarde, enfim, a gente vai sempre se ver, a gente se fala. É, E eu encontro, engraçado assim, que eu saio muito cedo de lá, né? Eu vou levar minha filha na escola é verdade. e todas as vezes que eu tô saindo com a minha filha no elevador,
ela tá entrando, porque ela vai dar uma corrida de manhã com o É, cachorro, ela, ela tá entrando com o cachorro. ela faz assim que ela ama, né? Tanto é que eu tava atendendo um outro cliente uma vez e falei assim, ai, esse cliente tá querendo Gonzaga. Fala pra ele que é o melhor lugar, que eu tô aqui, tô fazendo isso, já fui isso. E ela me contou. Fala pra ele que, ó, que eu já fui tipo assim, no supermercado, corri, agora eu tô não sei indo onde, e vou agora levar não sei aonde, tudo a pé, né? Então, essa localização também a gente tem atentar aos clientes sobre isso, né? Uma localização, de repente, faz toda a diferença, né? Eu sou suspeito pra falar, Gonzaga ali, Eu também a gente gosto. faz tudo, né? Eu Tudo a também pé. gosto. Dá o domingo, assim, que deu aquela depois do almoço, fala, bom, vamos no shopping um pouquinho pra tomar um café, né? A gente vai lá, toma um Gosto. cafezinho, e é tudo ali pertinho. É, ali é bom. Uma rua que eu amo também é a Mário Carpenter. Nossa, eu amo aquela lateral do Parque Uhum. Balneário. Ah, tá, Também sei. ali é Ela maravilhoso. nasce ali e morre no canal 3, né? É Isso isso, né? mesmo, exatamente, exatamente. Então também eu gosto, bom, eu gosto do Gonzaga, eu sou suspeita também. Eu moro no Boqueirão, mas se eu fosse mudar, eu mudaria para o Gonzaga, tá? Ou até Pompeia, porque é onde a minha mãe mora. Ah, sua mãe mora na Pompeia. Pompeia, Pompeia é um bairro para mim é tão bom quanto Gonzaga, mas ele é sim. um bairro, ele é mais compacto, né? Ele é eu falo assim que ele é uma extensão do Campo Grande, Sim. tá? Porque Campo Grande está atrás da linha da máquina, que é a do VLT agora, né? E agora, é assim, porque. Para quem tá vendo aqui no é de Santos, linha da máquina aqui é a linha do trem, é a antiga Exatamente. linha do trem. É, Aqui a gente chama de linha da máquina. E quando eu vim para cá também eu me estranhei, falei, que máquina é essa, né? Que o povo tanto fala, mas é a linha do trem. Para quem tá no interior aí, é isso. não, é porque assim, eu sempre falo assim, porque, gente, eu ainda sou suspeita. Eu morei na linha da máquina, que é a Marquês de São Vicente, e meu pai era maquinista de trem. Nossa, E eu vivi na linha da máquina, entendeu? O tempo todo. Foi 28 anos ali. de Eu linha de, de linha da máquina. só saí, né, para primeiro estudar fora e depois para casar. Então, 28 anos meu pai foi. Nossa. Entendeu? 28 foi o primeiro apartamento dele. Aí o segundo apartamento dele já é agora o espaço nobre da estrutura no Rio Grande do Norte, que é aquele meio roxinho. Qual que é esse? Espaço Nobre. Hum, É olha, aquele apartamento é é Rio Grande do ótimo. Norte, 99, 99. tá? É ótimo porque é um condomínio baixo, é tudo bom. Garagem demarcada, Tudo mercadinho. demarcada. Tem marcado, é ótimo. É Bom, aqui. quando esse episódio for pro ar, eu espero já ter sido vendido, mas entrou um apartamento nosso na exclusividade essa semana. Mentira! Tira de graça. Entrou essa semana, exclusividade nossa. Meu pai foi o primeiro morador ali. Nono andar. Ah, da minha mãe é o sétimo. Tá. Nono andar. Ótimo. Nós Ótimo. fizemos até take com drone, ficou É? bem legal o Ah, então material. me passa porque eu tenho cliente já. Já, então, já. Foi de São Paulo. E eu lembrei dela. Ela falou Gonzaga em Diante, mas eu falei, mas ó, Pompeia é muito bom. E o da minha mãe é excelente. Só que o da minha mãe não tinha, agora tem. Tá Né, bom, não já tinha. tem. Então, tá bom. É verdade. Quando esse episódio for pro ar daqui a gente está gravando com 4 semanas mais ou menos de Tá, antecedência. Quando for pro ar já vai ter sido é vendido. verdade. É minha cliente e outra parceria. Boa, saindo daqui você pega com a Agatha. Pego ela. Falar em vendas, você se lembra da sua primeira venda? Sim, Me você conta. sabe. A minha primeira venda foi no Castelo do Tiase, Hum, da Alba, minha linda. E como foi essa venda? Vou explicar, deixa eu lembrar. Ela estava entregando o prédio, né? uhum, 2014, né? Estava entregando o prédio. E aí eu tenho pavor de tá o vidro aqui, concorda? Que uhum. a varanda é enorme, gigantesca, e tem aqui, e não tem a proteção, lógico, porque ninguém foi habitar, ela foi, né? Tava entregando. E ela, né? Ela é toda, ela se debruça, ela vai ver o que tem, né? E eu encostada na parede, Travada. Parecendo um travada. gato ali, né? Eu tava, juro por Deus, eu tava assim na parede. Aí eu falei assim, e mesmo assim, não mostrando o devido, como deveria mostrar o apartamento, nós mostrei, lógico, outros detalhes, a localização, porque eu conheço, sempre morei no Campo Grande, que é muito perto dali. E aí a primeira venda foi para ela e foi numa inusitada, né? Tipo assim, né? 26º andar aqui. 26º, exatamente. 263, unidade Isso, 263, no bloco B. exatamente, no Bloco B. Na Torre São Pedro, né? É. São Pedro. E ela saiu dali, foi pro de Gonzaga e Aí depois depois ela voltou. voltou pro E eu acho que ela deu tudo. 29º. Enfim, né? Foi na pandemia.
de já que foi na pandemia, perguntou por que não ia embora, né, assim. Ela me É, ligou ontem, aliás, ela tomou um golpe um dia desse, tadinha. não tô acreditando. Eu tava saindo para viajar, aí ela me liga sempre, né? Tava saindo para viajar, aí ela falou, Márcia, pode falar? E normalmente ela é muito carinhosa, assim, eu falei, Sim, alguma coisa super. aconteceu. Aí liguei para ela. Ela falou, você acredita que eu tomei um golpe do falso advogado? Sim, Ó, ela. tomou um golpe, levaram 150 pau nela, tadinha. Ela estava desesperada, desesperada. Aí eu falei pra dona Alba, eu tô indo viajar. Ela queria um computador para fazer o boletim de ocorrência. Falei, isso dá para resolver. Aí liguei para um morador vizinho dela. Sim, para poder ajudar. Falei, aliás, Thiago, obrigado pela força lá com a dona Alba. O Thiago que foi lá, atendeu ela, levou o computador, fizeram o BO. E aí estão entrando agora com uma ação. Eu acho que tem até alguns conteúdos na internet aí que mostra essa situação aí de responsabilidade solidária do banco. Acho que quem está do direito aí vai poder falar melhor sobre isso. Mas teve uma situação dessa. Aí ela tomou esse golpe. Aí ontem ela me ligou, eu estava em casa já. Ela falou: preciso de um comprovante de residência. Ela falou: pega para mim a minha conta de gás. Eu sempre, ela é sempre perdida com tecnologia, né? Então eu acesso as contas dela, É. gero o boleto e mando. Aí mandei e foi no início, esqueci, eu tava mal, tava meio zoado. Eu falei pra você ontem, né? Eu falei, não tava muito bem. E aí hoje de manhã eu peguei, eu peguei a mensagem dela assim: ô menino, não, eu não acredito que a conta que você me mandou não tem o meu endereço. Tem. Não sei por quê, mas a outra gás tá tirando, eu não sei por quê. Deus do céu. Aí eu lembrei que eu tinha puxado umas anteriores, mandei pra ela. Eu falei, agora tá resolvido, toma aí. Meu Deus, eu não sabia disso, não. Tadinha. Ela é muito fofa. E aquele bom humor, né, de quem toma a sua cervejinha todos os dias, né? Exatamente. Tem clientes que moram no coração da gente, né? É, Tem nem uns vou que. falar. Aliás, em falar em clientes especiais, qual que é a sua venda que mais te marcou? Meu Sei que você é meio emotiva, Deus, mas me conta. meu Deus do céu, vamos ver. A primeira sempre, né? Vou contar a Uhum. primeira, a primeira com certeza, né? Porque, nossa, foi. Ainda mais que tava, era um lançamento, né? Do Epiase. Mas outra que me emocionou, deixa eu ver. É que são tão difícil. Foi uma que de um colega, né? Um casal, amigo, que eu falei assim, e foi muito bacana porque eu sabia, ele queria uma cobertura, e acho que foi essa venda dessa cobertura para eles, que eles queriam muito uma cobertura, e eles estavam há anos já. Estava há anos, né, com Procurando. todos os corretores aqui de Santos, entendeu? E aí depois eu fiquei com eles o tempo todo, e aí era assim, eles mandou proposta no outro que eu não tinha mandado para eles. Eu falei, essa cobertura é ruim, né? Não, mas enfim. Aí eu falava, não, então parabéns, muitas felicidades. Não vou falar para ele depois que ele assinou que tá Isso é ruim. ruim, né? Aí o que aconteceu? Caía a venda porque aí ele via que não entrava o carro dele na garagem. Entendeu? Entendi. Não precisou eu fazer. Porque quando tá fechado, tipo, Claudinha, eu vou fechar. O que você acha? É uma coisa. É uma coisa, eu não posso chegar para você e falar agora, não, não compra. De repente ele já deu um Não, sinal, e vai dar a impressão que você está querendo queimar a venda dele, né? vem dar um de outro corretor que eu nem sei qual é. Enfim, ele fechou 3 vezes. Esse era para ser seu. Ele fechou 3 vezes. Aí a quarta, aí fui eu, porque ele ia fechar um comigo antes, me perdoe, mas a proprietária não quis mais vender. Então eu achei duas que era para ele. Porque Uhum. eu falei, mas dessa vez eu consegui sentir mesmo que esse era o ideal para ele e esse também. Essa realmente caiu, porque ela não quis vender, aí, lógico. Não tem o que fazer. Não, e também não sou daquelas, ai, pelo amor de Deus, vende para. Não, é oportunidade, né? Odeio essa palavra. É oportunidade. Não, Tudo oportunidade. tem oportunidade, né? Não, né? Oportunidade depende, né? Tipo É. assim, a oportunidade, né? É muito relativo. E aí, e essa daqui? E essa aqui deu tudo certo também, e aí ele gostou, e aí fechamos o negócio. Não, e você falando do lance de oportunidade, né? Quando na boca do corretor tudo é uma oportunidade, você acaba perdendo a credibilidade. Então acaba sendo que Exato. nada é oportunidade. Não Se é. você não sabe filtrar o que realmente é uma oportunidade e apresentar para o seu cliente com veracidade, falar, olha, isso é uma oportunidade.
Então, vai porque realmente faz sentido. Faz sentido, exatamente, porque, mas aí você tem que colocar os dados, é aí que vem os dados. Você tem que estar embasado. Exatamente. Eu não posso chegar para você, Márcio, isso aqui é uma oportunidade, porque isso aqui no mercado eu vou te mostrar. É R$ 2.000. E esse aqui tá agora por 1.000. Um exemplo, tá? Uhum. Mas se eu mostrar com dados e depois vai valorizar tanto, aí eu mostro o dado para você. Aí quem compra é você, ou não. Eu tenho uma transação aqui, que não vamos mencionar nomes, mas Não, eu tenho uma lógico. transação agora em andamento, que eu fiquei bem chateado, assim. Por quê? O apartamento, vamos colocar um valor aqui, o apartamento é de mercado 1.700.000. Tá. Mercado 1.700.000. Ele está sendo anunciado por 1,5 milhão. Ou seja, Nossa, ele já é já um tá. apartamento legal. Bom, em Santos, alguma coisa, 1,5 milhão já tá. Sim, com 3 dormitórios, vista mar. Então, Nossa, legal, ótimo. legal. Chamo o cliente que estava me esperando uma oportunidade. Falei, Márcio, o dia que pintar alguma coisa nesse perfil, você me Difícil. chama. Ok. Peguei e chamei. Vamos só dar um pause aqui antes. Daqui a pouco eu volto nisso aqui, mas volta 6 meses atrás. Tá. 6 meses atrás eu chego para ele e falo, cara, tem um apartamento aqui, nesse prédio que você quer, e o apartamento tava anunciado por 1.600, estava fora do preço realmente, porque é um andar baixo e tal, uma planta que não tem, uma planta boa, mas não tem um planejado bom, então tá fora. Só que o cara deu uma apertada. Por 1,3 ele te entrega. Nossa, Ele tá muito muito apertado. baixo. 1,3 ele te entrega. Nossa, isso é bom. Aí ele ficou cozinhando essa informação uns 10 dias. Não dura. Oportunidade é Não, oportunidade, não isso. dura. Tá. Quando ele voltou, falei, já era, perdeu. E aí a gente chama ele de o viúvo daquela transação. É, Ele fica chorando lá o tempo todo. É, agora, atualiza a informação para 6 meses para não frente. tem. Chego para ele e falo, olha, apartamento, Tá. mesmo cara, Entendi apartamento, agora. você queria, entrou por esse valor. Tá, vamos lá ver. Falei, bom, agora ele entendeu que não dá para Que não esperar. pode ver. Ah, deixa eu ver É, amanhã. foi lá, sentamos lá, apartamento vazio. Conversei com ele mais de 2 horas, sentado dentro do apartamento vazio, sem, Nossa. sem, Tá. não, Pé no chão. não, mobília, ok, mas sem gente morando. Sentamos Ah, com ele lá, entendi. fiquei à noite lá conversando com ele umas 2 horas. Falei, vamos montar uma proposta? Vamos. Manda para o cliente 1.300. Já Sabe, tava 200 mil. sabe quando você fala, não, 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 Sei. ele vai queimar a venda. Aí ele O, fica, a pessoa fica ofendida, né? Fica, a pessoa fica ofendida e fala, meu, sai andando, esse aí eu não quero. Ele não Esse vende, comprador eu não quero. mesmo se ele É, pagar mais. é. Tem proprietário Tem que um fala isso. proprietário que fala isso. Tem proprietário, se ele quiser pagar 2 milhões, eu não vou querer. Exato. Eu já vi. E eu tava com medo disso acontecer. Concordo. Quando eu mandei, e era uma parceira, era uma corretora. Quando eu liguei para a parceira, eu falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. E ela falou, Márcio, não vai passar. Eu sei que não vai, mas a obrigação nossa é É, outra repassar a forma. informação. O que você vai fazer com ela, eu não sei se você vai passar para o seu cliente ou não, mas a minha parte eu fiz, eu estou jogando para frente. E ela também, como a gente muito dinâmica, ela já mandou para o proprietário devolveu, dizendo: Olha, vou pensar. Ó, bom. Eu falei: Bom, Não. não tá de todo ruim, né? Exatamente. Eu já achei Porque que a fosse, pessoa já eu tira. achei que fosse ser É, escorraçada agora, né? exatamente, Mas concordo com tá você. tudo bem, passou. Talvez é o jeito como ela abordou, né? É, deu uns 2 dias, o proprietário deu uma devolutiva, falou: Olha, não dá para chegar nesse preço, mas eu abaixo mais 50 mil. Legal. Já Bom, estava abaixo, você me já estava explicou, abaixo, entendi. vira para ele e fala: Cara, abraça. Já Porque estava bom, antes já estava bom. achando assim. Ele demora mais uma semana. Ah, não. Mentira. Juro, juro. Ai, Por essa tá luz. doendo em mim. Tá doendo em Por mim. essa luz, juro, Ai, juro. meu Uma Deus. semana. Aí ele pega e fala assim: aumenta mais 50. Mas assim, é É desesperador, desesperador. porque tem negociações que você Tem. sabe que tem margem para negociar e tem negociações que não Não tem. tem. Não é o caso desse. Esse não. O cara já está bem estabelecido financeiramente, mora fora do país, não precisa dessa grana, entendeu? Então, assim, Só ele só tem que vai. valorizar, né? Exato, ele só vai fechar o negócio se fizer sentido para ele, se não, ele larga lá, como estava antes, estava fechado, larga lá. E aí não deu outra. Ele mandou mais 50, o proprietário falou assim: lembra aquele 50? Não desconto mais, Mas o valor é esse. Perdeu, perdeu. perdeu. Exatamente. Para esse, ele não vende Não mais. vende.
Não Não vende, vende mais. já Para vi. esse não vende mais. Ai, que pecado. É. Aí encontrei com ele depois. Falei, Ah, ó, não deu certo e tal. Encontrei com ele depois e falou assim, ô, me ajuda a fechar aquela venda lá. Falei, mas eu te ajudei. não Pela segunda acredito. vez. Você tá viúvo de novo. Não quer mais falar comigo, não. É, o problema sou eu. É, A gente aconteceu mesmo agora. não É. acredito. E aí, essa semana, fomos lá, gravamos um novo material de divulgação e vamos divulgar de Ah, novo. você É, que tem tanto para esse sim, perfil. sim. Isso vai gostar. Você vai gostar. Publicamos ontem. Ai, que bom. Tá, eu vou pegar esses dois, já são dois. É, e tem cliente assim que não consegue identificar que aquilo já é um bom negócio, né? Ele já está na mão. E é só ir executar. Tá mastigado. Ele não consegue, aquela mania de querer Tirar vantagem. tirar vantagens, espremer um pouquinho mais. Como se por, eu acho que a gente conversou sobre isso. Assim, a pessoa ela quer, tipo assim, parece como se fosse um vício de querer vencer sempre. Tá me entendendo? Não sei se eu estou sendo Sim, clara. Sabe, por exemplo, ah, não, por exemplo, vamos lá, tá 1,5 milhão, né? Já estava abaixo. Ah, mas se eu falar, eu vou falar para todo mundo que eu consegui por 1,3 milhão. Como se aquilo vencesse o menos 200 que ele está pagando, vai. Sabe? Como se fosse aquilo vencesse, como se fosse uma loteria. Sabe quando a pessoa aposta, aposta, sabe? Parece um vício da pessoa, já percebi eu isso. acho que é isso, é tipo um vício da negociação. Isso, porque isso acontece muito em leilões, que assim, a pessoa, o leilão é um vício. A pessoa vai lá, ai meu Deus, eu vou dar mais um. Então, dito que alguém está superando a minha. Eu vejo isso. Falei assim, gente, mas meu Deus do céu, faz sentido se você pagar tal preço, porque vai ter um retorno maior. Sim. Uhum. Agora, não faz sentido você ganhar o leilão se o preço está mais alto. Senão não vai para leilão. Mas eu vejo que assim, É o ego, né? é uma coisa assim, e é engraçado porque, como eu não tenho, tipo assim, eu fico assim, meu, não para. Ou senão, né, só uma coisa que ficou assim, não, realmente continua, não. Aí tem uns que falam assim, tem uns que são legais, que falam assim, não, eu vou parar agora porque não faz sentido, porque com a dívida, quando você tem que pagar isso, também, não faz sentido. Não, tem uma desocupação, uma possível desocupação. Desocupação, aí tá. Alguém me disse que você está especializando em leilão. Quem foi? Não me lembro quem foi. É, procede ou não? Mas é que eu entrei como corretora credenciada da Caixa, Hum, né? Como, assim, não tem um curso, a Caixa não dá o curso. Quando a gente abre a licitação e entra os corretores, eles, é assim, a gente assina um contrato, gente, que dá até medo, sabe? explica. É o contrato assim, o contrato da Caixa assim, você tem que dar todas as informações lógicas, corretas, e se alguma coisa, se eu der uma informação errada, ou passar alguma documentação errada, a responsabilidade é toda minha. Aí, tipo assim, você tem até medo de dar uma assinatura lá, né? Porque assim, mas é o nosso trabalho mesmo, né? Uhum. Mas a forma que é, porque assim, tem coisas que a gente não foge da gente, né? Então aí nisso eu fui entrar na mentoria de leilões, doutora Carla Fuentes, que é uma querida, e eu trabalho com vários, esses são vários mentorados dela, e a gente trabalha junto e lá um ajuda o outro. Então, não é que eu estou me especializando, porque para eu poder ajudar os meus clientes da Caixa, entendeu? Porque senão eu não tenho, a gente não tem um curso para assessorar ou fazer a intermediação da Caixa. Então eu fui me especializar nisso para poder dar uma segurança para o cliente. E aí eu sou daquelas, até um cliente meu que é consultor, ele fala assim, Claudinha, você explica demais. Por favor, você vai ser expulsa da Caixa. Porque tem que falar a verdade, as pessoas me procuram e, por exemplo, tá bom esse daqui? Eu falei, olha a localização. Então eu tenho que alertar localização, eu tenho que alertar as dívidas que tem aquele imóvel, eu tenho que alertar se tem gente morando ou não, né? Aí ele tem que ver o custo que tem para tirar, porque como é um leilão extrajudicial quer dizer que de banco, não é judicial, que tem um juiz, então o que acontece? Eles não dão um alvará para poder, mandado de emissão de posse, desculpa. Uhum. Então você que tem que tirar a pessoa se por acaso tiver alguém morando lá. Mas a maioria sai numa boa, porque a pessoa tem medo de chegar a polícia, o poder de polícia e levá-los, é muito triste isso. Chegar lá e arrancar todas as pessoas de lá, é muito triste. É triste. Mas só que demora isso, tá, gente? Tem um cliente meu que comprou, sabia que tinha gente morando. Eu fui lá falar com a pessoa, eu até o filho dele, por sinal.
me ajudou para não ir sozinha, fiquei com medo, né, que era um homem, não sabia quem era esse homem, e esse demorou mais de 6 meses para sair. Aí o juiz falava uma coisa totalmente errada, porque é isso que na mentoria também ajuda, porque o juiz não está preparado, o juiz a lei seca. E o leilão é uma coisa que é uma lei nova, é uma lei, digamos assim, a pessoa tem que ser especializada para poder ser coerente o juiz ser coerente com aquilo. Então, por isso que tem os advogados aí ajudando, falar, ó, juiz, não pode, porque olha, tal código está dizendo isso, isso e isso. Que quando você arremata o leilão, ele é perfeito e acabado. Dali em diante, só é seu. Se procedeu tudo direitinho, Uhum. foi intimado quem precisava ser intimado, tudo, então não tem como você voltar atrás, né? Então, e aí, por isso que eu tô assim, me especializando assim, né? No caso, aprendendo, né? Junto com essa doutora Ale Carla. Olha, leilão, eu tenho uma longa história com leilão. Ah, Já comprei muito apartamento em leilão. de aquele lá da Fernando Peixoto, não foi? Sim, aquele lá foi um Esse deles, um vendeu. deles. É, já comprei, sei lá, uns 20 apartamentos de leilão. Entre Que bom. comprar, reformar, vender. E lá no começo Era bom, né? era bom. Era bom. Era leilão no tribunal. Você ia para Era São Paulo bom. lá participar presencialmente, ou às vezes aqui no fórum, no hall ali do fórum, Sei. os oficiais de justiça chegavam ali, começavam a falar o edital, e quem estava ali próximo podia participar na Já não hora. sabia. Eu já comprei bastante em São Vicente também, no mesmo formato. Você vai Ótimo, para o né? fórum em São Vicente, o oficial de justiça pega ali direto no cartório, começa a ler o Sabia. edital, para quem estiver ali do lado ouvir. E aí, assim, já compramos uma casa no Rio Branco uma vez, Que que era uma legal. execução da Porto Seguro, uma execução da Porto Seguro. Era algum imóvel que a Porto tinha financiado e Ah, agora entendi. é, Tá, desculpa, não e, tava e acabou que nós compramos a casinha, chegamos lá, estava vazia, olhamos, já vendemos em seguida. Olha, É acho tão tudo legal. muito fluido. Acho que de leilão, assim, acho que eu tenho só uma história Ah, então, que foi meio cômica, assim. Eu sempre participei de leilão com meu primo Leandro, Leandro da Baiuni. Agora ele está bastante conhecido nas redes sociais aí. Esse corte vai chegar para você, hein? Até porque o Gabriel vai te mandar aí. Ó, você vai lembrar. Nós fomos num TRT lá em São Paulo, um leilão do TRT. Só que lá é um auditório gigantesco, um auditório grande. Então eles tinham lá uma parte de café da manhã, então as pessoas tinham lá o café da manhã, eles se serviam e tal. E meu primo lá na frente, e tinha uma listagem, sei lá, vamos muito, supor, muito, né? uns 300 imóveis, no estado, o estado inteiro, né? Eles faziam as astas do estado inteiro. E aí, eu fui sair para tomar um café lá na parte de fora do saguão ali, onde estava executando, e o leilão correndo. Normal. Eu sabia que o nosso lote, vamos supor, não lembro exatamente o Ai, número, o demora, nosso verdade. lote, vamos Meu supor, Deus. era 70. Meu Deus. Quando eu saí, estava no 20. Ah, é verdade, é isso E, mesmo. Tinha e o esquecido. negócio vai, vai, vai. Vai. Eu fui lá tomar um café. Quando eu estava voltando, eu chamo meu primo. Eu falo, ô, você quer alguma coisa que eu levo para você, né? É. Aí ele não ouve, eu falo um pouco mais alto, aí ele ouve e fala assim para mim, ó. Eu, tipo, quero um. Só que nessa hora ele deu um lance. O orelhudo deu um lance. E você imagina ele não viu que ele fez isso. Eu, do outro lado, vendo a cena inteira, assim, eu via ele com a mãozinha levantada, eu vi o juiz fazendo assim, apontando para ele, e aí eu vi o oficial que vai coletar os dados de quem acabou de dar o lance correndo do lado dele. Eu falei, ele não fez isso, ele não fez isso. E não deu tempo de eu olhar o que nós tínhamos comprado. Não deu tempo nem de ver o que foi. A hora que virou, tipo, vamos supor, eu estava no 35, virou para o 36, já era uma casa de 800 mil. Falei, cara, o que ele comprou, cara? E eu desesperado. E ele não entendeu, o cara do lado dele. Eu desci correndo, fui lá, e aí falei, o que você fez? Ele falou, te chamei, o que então? Sei lá o que eu tinha. Ele foi me chamar e deu um lance. Aí o assistente ali do juiz veio, preencheu os dados, aí virou para ele e falou, como é que a gente vai resolver isso? Entendi. Eu falei, o que é? Aí nós olhamos, era um terreno em Mongaguá. Terreno, vamos supor, 20 mil reais. Não, É, não é, na hora, não é na hora. sim, E, mas e, não, e assim, não,
não dava para voltar atrás. Aí o que que ele fez? Falou, vamos pedir para o juiz dividir em 10 vezes. Ele não vai aceitar, vai voltar para o leilão, para a segunda remessa. Pediu para dividir em 10 vezes, o juiz falou, ok. Quase 10 vezes. Lascou. Ficamos com o terreno. Ficamos com o terreno. É. Depois de um tempo, eu comprei a parte dele, ele estava precisando capitalizar, comprei a parte dele, coloquei para venda e vendi uns 2 anos depois. Tinha 7 penhoras no terreno, foi baixando uma por uma. Mas não, o juiz dá. Quando é assim, o juiz ele manda baixar. Mas aí que o problema é que Mas tem era, cada vara. exato, era de outras varas. Eu tive que ir em cada uma Não, delas, cada é uma importante, se porque na verdade, apresenta, o né? que a gente está apresentando agora é que o juiz ele tem o poder de pedir já para tirar todas e Uhum. tirar realmente. É isso que a gente está pedindo, que realmente, senão, que nem tem leilões que são inviáveis, que tem uma lá que tinha 168 penhoras Então, como é que você vai achar todo mundo? e um custo para você. Então não valia a pena, era uma super oportunidade, só que você tinha 168 averbações lá, tirar averbações, você tem custo aquilo lá. Não, indisponibilidade, falei errado, gente, desculpa. Tinha disponibilidade. Indisponibilidade, tá? E aí você tem que tirar para ficar limpo. E era 168 indisponibilidades. E aí custava a averbação, vamos supor, 158 vezes 168 vezes, aí não tinha. Inviável. Inviável. Esse é um... Mas seria muito bom se conseguisse isso, né? Fazer com que o juiz que Sim, está executando aquele é isso que a leilão gente está falando. tivesse o poder de realmente baixar e não ele chegar e falar, não, eu te dou o alvará que o leilão aconteceu, seguiu todo o rito e você tem que ir em cada uma das varas que penhorou isso aqui e mostrar para o juiz para que ele então faça a baixa. É, O que a minha mentora falou, a doutora Carla, que assim, o juiz tem esse poder, só que é como assim, é como se ele estivesse invadindo de outra vara, né? Tá aqui, esse juiz da primeira vara, e a outra 10ª vara, não sei o quê. É como se fosse uma invasão, se ele tirar. uhum, Concordo com o que você está falando. Então, acho que por isso que tem esse conflito que tem que ser resolvido, né? Tá? para Porque, não haver por exemplo, vamos supor, ele tira uma coisa que a pessoa colocou. Você tá e o outro é entendendo? tão juiz quanto ele, né? Entendeu? Então, talvez seja isso, não sei, mas ele realmente ele tem o poder de tirar. Mas seria para quem está comprando faz muito mais Faz muito sentido. sentido, não faz? Então, Faz é muito mais isso que sentido. então esses trâmites que acontecem, por isso que é bom ter gente. Quem vai em leilão, por favor, veja um advogado especialista em leilões por causa para te ajudar, porque senão você pode é, perder aquela chance que você estava, oportunidade não é tão assim oportunidade para você e você perder, além do tempo, o seu dinheiro também mesmo, né? O seu investimento. E seria muito. Eu entendo assim que uma execução, voltando ao caso do Ah, leilão, tá. uma execução, ela tem como prioridade levantar fundos para que Os possa arcar credores. com aquela dívida, Os credores, pagar mas para credores. pagar os Tem a lista credores. de credores, exatamente. Mas, gente, pensa nas duas partes, porque se a ideia é levantar recurso, quem que em sã consciência Vai vai comprar. comprar o negócio que ele vai ter que ficar correndo 10 ou 15 varas ali para ir baixando Sim, cada um dos processos? Não tem sentido. é E facilitar. hoje as avaliações acontecem de uma forma assim muito discrepante. Eu peguei a avaliação de judicial que o perito falei, cara, não vale isso. Não vale, Não vale. exatamente. Não vale. E aí joga sempre muito para cima. Não sei se é porque até acontecer a asta pública, Sim, ele vai depreciar. Não sei se é essa a intenção, eu não sei se ou é. se ele realmente está muito fora do mercado. Eu acho que é muito fora. Avaliaram aqui na Trabuce um dia desses, um apartamentinho de 40 metros quadrados, assim, simples, sem nada de benfeitoria dentro, bem, bem Meu Deus. basicão, quase 400 mil. Eu falei, Ah, cara, não. aonde? Não, Não existe. E não. eu acompanho ainda algumas coisas, né? Mas Mas tá difícil agora, não tá? tá, Então, impossível. enfim, mesmo nos da Caixa, eu não tenho como chegar para você, mas falar assim, para você compra esse. Faz sentido, tá? O preço acima do mercado de avaliação, aí tá, tem um desconto, mas aí todas as custas que você agora a Caixa não paga, então a Caixa paga até um certo limite. Então o IPTU é todo seu, então tem dívidas de IPTU que é mais de 100 mil reais. Aí tudo bem, vai vir o refis. No Guarujá, o refis é bem um bom refis, que ele tá acho que 5%, né? E agora nos outros ainda nem abriu o refis, até você esperar, você vai ficar com aquilo
né? Mas também bastante tempo, né, para entrar com execução. 100 mil, né? Já peguei de mais de 100 mil. Peguei, Demoraram bastante peguei. para Peguei mais de 100 ir mil. atrás, né? Mas não entrou, mas os da Caixa é tudo por alienação fiduciária. Não foi por causa da execução da prefeitura. Não é execução fiscal. Não é execução fiscal. É da alienação fiduciária que eles deixaram de pagar o financiamento. Então, mas no caso de prefeitura, Tá. eu acho que ainda tem aquela questão do tempo de execução, né, que Cinco. prescreve, né? 5 anos, Exatamente, não é 5 isso? anos. Cinco anos. Então, se a prefeitura não entrou com execução nos últimos 5 anos, Aquele aquela lá. dívida prescreveu. É, sim. É E é que real isso mesmo. isso é real, mas aí tem sempre vai na prefeitura, mas eu já executei, tá aqui um processo tal. Aí tem que averiguar mais, por isso que você tem que averiguar mais profundamente se isso a gente pode eliminar os outros 5 anos anteriores a 5 anos, né? Uhum. Eliminar e E aí alguém me falou também, que eu não me lembro quem tá, foi, que se a prefeitura entrou com o processo tá, dentro do prazo dos 5 anos, sim. porém ficou sem movimentação relevante durante 5 anos, também prescreve. Olha, Faz sentido. faz sentido, É. mas eu não peguei assim um fato assim, preciso estudar isso aí para poder passar para você. Mas assim, quando me falaram isso, eu falei, olha, faz muito sentido isso, porque se a regra não Cinco. correr atrás para entrar com uma execução de Isso. 5 anos, também é a mesma regra que eu entrei, mas eu não corri atrás para movimentar de forma. é, Eles usam até um termo, não é recorrente, mas é movimentação expressiva. Não adianta, sei lá, mandar uma petição e falar, olha, intime em tal lugar. Não, É muito é uma irrelevante. ação mesmo. Tem que ter uma movimentação ali. Mas é tão engraçado, porque eu já vi um caso que eu fiz uma venda, e aí eu falei assim, eu até falei, olha, algumas coisas acontecem, a gente todo dia é um aprendizado, né? Mas todo Sim. dia, todo dia. E nesse aqui eu dei certeza para minha cliente, eu falei assim, o meu era um divórcio, né? E o marido, enfim. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, bloquearam a minha conta, e foi porque não foi pagou o IPTU. O IPTU dela, ela estava devendo, tipo assim, talvez, gente, no mundo de hoje, peraí, talvez uns R$ 1.000, juro por Deus. Falei, imagina, Não foi isso, né? imagina, assim, eu te falo, cara, tenho certeza, ele tá mentindo pra você. Não, falei assim mesmo, juro por Deus, falei isso, gente, vou assumir aqui. Ele tá mentindo. Não, se for mais opção, ele vai marcar na sua matrícula, mas o proprietário, o atual o comprador ia quitar, só que ele tava demorando, já tinha mandado o boleto, né, tudo bonitinho para ele pagar, né, e não, era coisa muito baixa, gente, juro por Deus, muito baixa. Não é que a prefeitura bloqueou o realmente o conta dele? Tá brincando. Eu não acreditei, eu fiquei passada. Juro por Deus, era um valor pequeno, tô pondo 1.000, mas no máximo vai não era 5.000, certeza, tinha Uhum. certeza absoluta disso. Falei: "Não é possível, eu nunca vi isso na minha vida". Como o IPTU ainda estava no nome dele, entendeu? Uhum. Então ele ficou doido da vida. Até tem um pouco certa razão, mas ele não entendeu que estava ocorrendo uma venda bom, enfim, aconteceu isso, mas é um aprendizado, porque assim, você tá vendo, né? Tem coisas que eu tô vendo falando para vocês aqui de 100 mil que é de lá atrás, que pode ser até cair, e tem umas coisas que eles vão, umas pessoas que não dá para entender. Tá devendo um pouco, não é, lógico, tem que cobrar, não é para passar. E já bloqueou a conta Um de quem bloqueio de foi. conta é sério, né? Você pode, Bloqueou, você nossa pode senhora. trazer sérios prejuízos aí para. Foi, aconteceu. Exatamente. Sobretudo se a pessoa, que deve ter sido o caso, Foi. não era nem mais o dono. Não, exatamente. Então, exatamente, é isso que aconteceu. Por isso que aconteceu toda essa confusão. E aí foi um caso que eu falei assim, não é possível. E aí a gente vê casos que está arrastando e a pessoa nem vai, a prefeitura não vai. Então imagina quanto de dinheiro, isso é todas as prefeituras, gente, não estamos falando só de Santos, né? Quantas prefeituras está perdendo dinheiro, né? Tipo assim, porque é um dinheiro ali que, que poderia estar melhor ainda nas Tá? prefeituras. Poderia estar entrando no caixa, poderia estar fazendo a Exatamente. As benfeitoria, benfeitorias saúde, educação. é uma E Santos tem uma prefeitura que arrecada bastante, né? sim, Juricanda, e ela queria mais ainda. Gente, viu que ele estava com um projeto, até mandou para a prefeitura, mas ele queria fazer um projeto exatamente nisso, para pegar
esses inúmeros casos para não chegar aos 5 anos e perder, né, a prefeitura perder por causa Não, como da não ação, prescrição. isso, da não ação da prefeitura. E outra, né? Hoje, com tanta ferramenta de inteligência artificial, Senhora, põe isso aí para rodar, né? exatamente. Você Agora cruza sim, antes informações, até a gente entende, né, o antes, mas o agora até com de uns tanta anos ferramenta atrás, na né? mão. Exatamente. Mas tem uma coisa que eu queria deixar até falar, registrado aqui com vocês, que eu, assim, nossos clientes aqui de terceiros ou de lançamentos, mas como são queridos também meus clientes de leilões, que eles são muito queridos para mim, sabe? Eu queria deixar registrado isso aqui, porque eles estão, assim, como se, é diferente dos clientes que a gente tá fazendo uma transação que nem essa aqui, onde você está dando na minha mãe que eu preciso. É, é diferente, eles ficam, são clientes que ficam com a gente mesmo, né? Não que os terceiros não fiquem, né? Eles precisam mais de atenção, né? Porque ali é a primeira casa dele. Tem um que é um senhorzinho que ele tinha 80 anos que estava comprando a primeira casa dele. Nossa, Tem que noção? especial que é, né? Como é especial? É. Então, acho que essa talvez seja uma venda que tenha sido especial para mim. E eu acabei lembrando agora que você falou dos leilões. Porque, vê bem, com a idade dele, eu falei, como assim, né? Não, e que lindo da sua parte, da sua vida, né? Ter participado de uma É, aquisição aos 80 anos do seu cliente, né? Uma primeira exatamente, aquisição. Que rico aquisição. que foi isso para você. Para mim foi assim, eu fiquei e foi isso. Ele comprou num tatuapé. Aí ele assim, e ele, adivinha, gente, ele tinha o celular, mas ele não tinha o WhatsApp. E eu, era por e-mail. Tudo. Porque o telefone dele nunca, assim, Claudinha, tá quebrado, então de vez em quando não toca. Então eu não conseguia falar com ele, então era um desespero, sabe? E eu mandava e-mail, mas ele me escondia, sabe? Então era por e-mail, Com a então foi maior diferente. naturalidade, né? Tá Super. quebrado, mas de vez em quando não. Manda e-mail. Meu Deus, eu esqueci o nome dele, me perdoe. Mas assim, eu falo assim, mas por favor, seu Antônio, compra o celular. Olha, a Black Friday, o seu Antônio eu pesquisava, põe para ele. Não, mas eu prometo, Cláudio, que eu vou comprar. Você não comprou o celular? Eu falei, ai, meu Deus. Aí eu falei assim, como que foi a entrada, tudo? Ele falou assim, não, já tô morando, já pintei, já fiz isso. Uma graça. Deu tudo certo. Uma graça, tudo certo. É bom, a gente está chegando na reta final, mas tem Tá. uma pequena historinha que a gente não pode deixar faltar, né? Meu Deus, qual? Da nossa venda. Ó, nós tivemos uma venda, Ai, meu sem Deus. nomes, tá? Mas vamos lá. Tá. Só características. Nós tivemos uma venda juntos. Se imagina assim, ó, venda difícil, cliente exigente, mas vamos lá, conseguimos, Sim. efetuamos o contrato na madrugada, lembra? Na madrugada, Madrugada queria viajar. é, fizemos todo o contrato, redigi o contrato de 8 páginas, Super. perfeitinho, mandamos, todo mundo assinou, ok? O cliente e o comprador, posso efetuar o pagamento? Pode. Joga direto na conta lá do vendedor, tá tudo É, certo. o cinema. O vendedor recebeu 50 mil reais, né? Sim, 50 50 mil minutos. reais. A partir dali, a venda ia seguir. Isso foi numa sexta-feira, se eu não me engano. Sim. Quando foi na segunda, Eu acho que foi no no sábado. sábado, no dia seguinte, Sábado de manhã. no sábado, ele liga para a Claudinha e fala: Ele era meu cliente. quero cancelar. Com tudo pronto, tudo assinado, eu quero cancelar. Meu Deus, foi assim. Ainda mais porque tem assim, tem o outro lado, não é assim. O cliente, o comprador era meu e o cliente proprietário era do Márcio. Quando que envolve várias pessoas, né? Mas quando só envolve a mim, tudo bem, mas envolve outro parceiro, que é o Márcio, no caso era o Márcio, né? Então é muito, para mim é assim, de extremamente importante que não ocorra nada de errado, né? Porque não vou, eu me prejudicar é diferente, mas eu não posso prejudicar o meu colega e o cara do meu colega, né? Que ele abaixou o valor, ele abaixou bem o valor para poder fazer a venda. E aí eu liguei pro proprietário, Exatamente. expliquei a situação. E assim, são almas evoluídas, né? A Exatamente. gente, a gente não tem tanta evolução assim, não, mas tem umas almas Tem. evoluídas. Que o cara falou: olha, tudo bem, eu mando o dinheiro de volta para ele. Ele falou: então, mas o senhor tem um contrato que está assinado. Se o senhor quiser executar o contrato, tem uma multa, está prevista aí a multa, tá tudo direitinho. É um contrato que protege tanto o comprador quanto o vendedor. É retrotável, é Advogado. irrevogável, tá tudo direitinho.
E um detalhe, o comprador era um advogado, um detalhezinho, tá? E aí a alma evoluída falou, não, tudo bem, pode devolver o dinheiro lá, eu estou fazendo o TED de volta para ele e a Fez a gente nova. encerra. Foi. Tenho absoluta certeza que se fosse ao contrário, Não ia não, acontecer. não ia Não acontecer. ia acontecer. E aí eu virei para Claudinha e falei assim, bom, agora temos o nosso comissionamento, porque as partes foram apresentadas, o negócio foi efetivado, mas o comissionamento não aconteceu. Por direito, aliás, para você que não sabe, por direito, essa comissão é devida, tá? É devida. Só que eu falei, Claudinha, fica na tua mão. O que você fizer, eu assino embaixo. Nessa hora eu desmaiei. Tá? Pode deixar bem claro. Não, E aí escolhemos. nós dois escolhemos não entrar com uma ação, É, né? Até Márcio, eu lembro de uma frase do Márcio nesse dia, tá? Que ele falou para mim assim, Claudinha, eu acho que é quando conclui todo o processo, né? Ele realmente comprar, ele realmente é, finalizar todo o processo, ele comprar mesmo, adquirir o imóvel, tudo. Então, quando a gente não faz isso, a gente fica incompleto, né? Então não faz parte da gente, mas é devido, gente. Então isso aqui, não faça o que eu fiz, tá? É isso que eu queria dizer. aí no final não cobramos o comissionamento Exatamente. e acabamos seguindo na intenção de oferecer alguma coisa a mais para ele Exatamente. e ele foi correr para os amiguinhos dele. Zé, nem veio mais falar comigo. Claudinha, muito obrigado Eu por você ter agradeço. vindo. Para você, corretor, que participou, olhou aqui, assistiu essa 1 hora e 10 já de podcast, quiser vir, está super bem-vindo. Eu sempre digo que aqui é a casa do corretor de imóveis, tem uma boa história para contar, quer só bater um papo, quer mostrar uma oportunidade que talvez seja, talvez não importa. Vem, traz, a gente joga na tela aqui, a gente ajuda a vender. Aqui é tua casa. Então, você tem a credencial do Cresce, você está credenciado à vida. Então, vem. Claudinha, muito Eu obrigado que por você ter vindo. agradeço, meu querido. Obrigadão mesmo. Obrigada, obrigada a todos. Viu? Foi tranquilinho.